Tenho andado distraído, impaciente, indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. E fiz de 1000 pedaços pra você juntar e queria ser... O programa Família Etc e Tal está no seu último bloco e eu gostaria de fazer uma pergunta assim específica para a doutora, que não pode deixar de faltar nessa nossa entrevista, sobre os medicamentos, a tal Ritalina. Ela é realmente necessária? Quando que ela é? Quem, de repente, que faz essa receita, né? Então, a criança hiperativa com TDAH, existe algumas crianças que são mais hiperativas, outras menos hiperativas, outras que têm um grande déficit de atenção, como eu falei no outro bloco. E a definição da utilização da medicação é sempre do especialista, o neurologista. Ele vai decidir finalmente, depois de detectado, de todos os profissionais diagnosticarem e mandarem, ele vai verificar e aí ele vai ver a utilização conforme a quantidade, o nível, né? O nível de hiperatividade ou desatenção, que prejudica sempre o social. Então ele vai dizer, existe um prejuízo, porque tem crianças hiperativas, mas assim, no seu dia a dia, tem crianças que têm um déficit de atenção, tem pouca atenção, mas isso não prejudica na sua vida. Então começa a prejudicar, aí começa a ser um transtorno. Então ele vai determinar isso. Geralmente os neurologistas, pela formação do desenvolvimento cerebral da criança, ele utiliza o medicamento a partir dos 7 anos de idade. Uma faixa boa de tratamento, quando o tratamento começa previamente, é utilizado de 7 ao máximo 15 anos de idade, aí já pode retirar. Porque o que é a Ritalina? A Ritalina é um remédio, né, um remédio que é utilizado para crianças que têm TDAH, mas ele é um psicoestimulante. Certo, é o contrário. Exatamente. O médico, para atender uma criança que tem a hiperatividade, ele não dá um calmante, ele não dá um tranquilizante, porque nada disso vai ajudar. Muito pelo contrário. Nós faríamos isso, né? Exatamente. Traria exatamente outros problemas para a criança. E até para sedar essa criança, teria que ser uma quantidade enorme de medicamentos. Certo. E aí traria um prejuízo cognitivo, psicológico, emocional dessa criança de aprendizado. Então, é psicoestimulante, não é estimulante também. Tá. Porque as pessoas pensam, então, já que é estimulante, vou comprar um estimulante e dá para ele. O estimulante vai prejudicá-lo mais. O psicoestimulante que estimula os neurônios, essa é a probabilidade. Então, a Ritalina, ela tem a função de 4 horas de atenção e concentração para a criança. Existe Ritalina de 12 horas agora, que é no Brasil. Nos Estados Unidos existe outros tipos de medicamento, mas no Brasil o único é Ritalina. Existem fábricas com nome fantasia, né, da Ritalina. E é dado esse medicamento, e aí ele estimula o cérebro a fabricar dopamina e assim estimular também a atenção e concentração por 4 horas. O tradicional, 4 horas. Depois disso, o remédio não tem efeito. Então, ele não traz dependência. É um remédio de vida curta e de ação imediata. Os pais têm muito receio disso. Exatamente. Será que meu filho vai ficar dependente desse remédio? Vai tomar a vida inteira? Não é um remédio de acúmulo no organismo. Ele age por 4 horas e acabou. Durante essas 4 horas, qual é a informação que ele está trazendo para a criança e para o cérebro da criança? Eu consigo me concentrar 4 horas. Eu consigo
parar meus movimentos motores por 4 horas. Então, ele por si só, seria uma explicação mais básica para que a gente possa compreender, ele por si só vai dizer, opa, então eu posso mais. Aí ele vai tendo, com o passar do tempo, 4 horas da medicação, depois mais 1 hora que o próprio cérebro consegue, depois 6 horas que o próprio... Aí o nosso cérebro é fantástico, aí, né? Ele tem uma plasticidade, uma capacidade de mudanças incríveis. E aí, por isso que se retira nessa faixa de 12 até 15 anos, se retira porque já foi estimulado o suficiente com a medicação. Então, os pais não precisam ter medo. Tanto que os médicos dizem assim, ó, final de semana deixa ele sem, férias não precisa, porque isso... Dá férias também para medicação, dá férias, né? para medicação. Agora, na minha experiência com crianças com TDAH, principalmente na Casa da Esperança, nós recebemos algumas crianças com diagnósticos fechados de alguns profissionais de que essa criança tem dificuldade, déficit intelectual. E aí você vai trabalhar com aquela criança, você avalia, quando você já avalia, você já tem algumas dúvidas, mas ele já tem um diagnóstico, então a gente vai trabalhar em cima desse diagnóstico. Com o passar do desenvolvimento, você percebe que ela não tem déficit intelectual, ela é um TDAH. Que não foi observado, principalmente com déficit de atenção. E aí, quando você a criança começa o tratamento, aí ela vai tendo atenção para o aprendizado, aí ela vai tendo atenção para se conter, e aí ela vai tendo desenvolvimento. Então, tem crianças que são até promovidas, né? Então, a gente está na Casa da Esperança, tem aquela prova, né? Que a criança pula de uma série para outra automaticamente. E aí essa criança recebe alta da Casa da Esperança. Também tem outras crianças que você vem lá, isso eu falo de uma criança que eu peguei com 8 anos, também com dificuldade de hiperatividade. Ele sentou na cadeira para avaliar, ele não parava quieto, ele caiu 3 vezes da cadeira. Nossa! Eu avaliando ele, foi muito interessante, muito fofinho ele. E ele continuou, mesmo não tendo atraso, ele continuou lá pela dificuldade de tratamento que nós tínhamos, né? Assim, de mandar para a rede, ia demorar muito, então ele ficou na Casa da Esperança e começou a fazer o tratamento com a Ritalina. Melhorou consideravelmente o seu comportamento, os seus relacionamentos, isso que vale a pena, em casa, tudo. Ele teve um desenvolvimento acadêmico e social que ele precisava. E aí, eu sei, a gente sempre faz essa pergunta, como é que é? Você está tomando alguma medicação? Está tomando um comprimidinho branco, pequenininho? Que hora você toma? Para verificar se a criança está tomando mesmo.